Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, sou a mamãe do Evinho. Ele tem 13 anos, ele tem autismo e hoje eu vou estar aqui um pouquinho para falar com vocês sobre o luto, quando eu descobri o autismo e como foi a minha aceitação. Eu falo o luto no autismo porque foi uma deficiência que eu não conhecia, uma deficiência que chegou de paraquedas na minha vida, na vida do meu filho. Eu via meu filho sofrendo e eu não conseguia ajudar meu filho porque eu não sabia nada sobre o autismo. Eu descobri o autismo na vida do Evinho, ele tinha 2 anos de idade. O Evinho era não verbal, ele não falava nada. O Evinho se mordia muito, o Evinho batia a cabeça na parede, o Evinho batia muita palma, o Evinho tentava arrancar as cutículas dele, ele ficava cutucando e tentando arrancar as cutículas dele, ele ficava puxando. Muitas vezes sangrava e eu tentava segurar para ele não se machucar e ele ficava mais nervoso, mais agitado. O Evinho andava muito no corredor que tinha na minha casa, ele ia e voltava naquele corredor e aquilo me angustiava. Eu tentava segurar ele de alguma forma, distrair e eu não conseguia. E ele começava a ficar ainda mais nervoso porque eu tentava segurar ele. Eu sofri demais, porque é muito difícil ver seu filho sofrendo e você se sentir impotente. Você sentir que você não conseguia ajudar o seu filho. Por isso que eu chamo de luto, porque foi muito difícil aceitar a deficiência que o meu filho tinha, porque era uma deficiência que eu não conhecia. O Evinho, ele brincava com carrinhos, mas ele tirava as rodinhas de todos os carrinhos que ele conseguia tirar. O Evinho rodava os carrinhos de ponta cabeça e ficava olhando aquele carrinho girar de ponta cabeça no chão. O Evinho não interagia com outras crianças. Se eu tentasse levar o Evinho num aniversário de criança, chegava lá, por causa do barulho, ele já se mordia todo. Muitas vezes eu tive já que vir embora. Não ficava nem às vezes meia hora, 10 minutos eu vim embora, porque ele entrava em crise mesmo quando ele era muito pequeno. Eu levava ele num parquinho para brincar, para ele tentar interagir com outras crianças. As crianças chegavam perto dele, ele já ficava nervoso, ele não gostava. Foi uma deficiência difícil de aceitar, porque é difícil ver outras crianças crescendo, as crianças fazendo tudo que qualquer criança faz, que é brincar, abraçar os seus pais, beijar. O Evinho não fazia nada daquilo. Foi muito difícil essa aceitação de descobrir o autismo. O Evinho, desculpa a palavra que eu vou usar agora para vocês, mas o Evinho com 2 para 3 anos, ele se sujava inteiro de cocô. O Evinho usou fralda até quase os 5 anos, mas quando ele era pequeno, ele fazia cocô e ele passava no corpo dele, às vezes nos móveis. E não foi fácil. Você vê um filho seu se sujando assim, não era fácil. Eu tive esse luto, que eu tive que aceitar a deficiência do meu filho, mas eu tive que sair desse luto para eu conseguir ajudar o meu filho. Eu chorei demais quando eu descobri que o meu filho tinha autismo. Eu achava que o médico era louco. Eu fui encaminhada para a escola APAE. Eu fui até lá e cheguei lá, eu estava esperançosa que os terapeutas de lá me falassem que o Evinho não tinha autismo, que o médico era realmente louco, como eu pensava na minha cabeça. Mas daí eles levaram o Evinho para dentro da sala e depois eles me ligaram, depois de alguns dias, falando que o Evinho teria que estudar lá na escola, que o Evinho realmente tinha autismo na vida dele. E daí eu entrei no meu segundo luto,
que foi a aceitação que meu filho precisava estudar numa escola especial. O Evinho não falava nada, eu não conhecia nada da PAI, não conhecia o trabalho da PAI. E daí a assistente social pediu para mim ir até a escola, que ela ia me mostrar todo o trabalho da escola, ia me mostrar como seria feito o trabalho com o Evinho. Eu fui até a escola, conheci a escola, conversei com a assistente social, gostei muito dela. Gostei também do trabalho que ela falava que seria feito com o Evinho. Mas também não foi fácil. Falar que foi fácil, não foi fácil, porque o Evinho também era não verbal e foi muito difícil. Eu consegui deixar o meu filho numa escola, porque eu sabia que o meu filho não sabia pedir nem água, o meu filho, ele não se comunicava. E eu tive que aceitar que o meu filho precisava estudar numa escola especial. Daí eu entrei nesse segundo luto. Mas depois o Evinho foi para o seu primeiro dia de aula, entrou chorando como qualquer criança. No seu primeiro dia de aula, chorava bastante. Não foi fácil, mas eu tive uma professora que segurou na minha mão e falou assim: vai embora tranquila. O Evinho vai ficar bem. Quando você vir buscar ele, você vai ver, ele vai estar bem. Vai tranquila que a gente vai cuidar dele. Então isso fez toda a diferença naquele momento. Mesmo eu indo embora com medo, aquilo me fez toda a diferença na minha vida. O Evinho, ele foi, graças a Deus, melhorando dia a dia depois na escola. E eles foram me ensinando como lidar com o Evinho no dia a dia. E o meu luto do autismo aí que ele foi começando a acabar. Foi quando eu percebi que eu conseguia ajudar o meu filho de alguma forma em casa. Foi aí que o meu luto foi começando a acabar. Quando eu realmente aceitei que o meu filho tinha o autismo, que eu poderia ajudar o meu filho e que o meu filho ia ficar bem estudando na escola PAI, porque eu tive medo de colocar o meu filho na escola. Eu tive medo da palavra PAI. Isso me machucou um pouco. A escola me abraçou e me falou: mãe, nós estamos aqui para te ajudar, fica tranquila. E muitas vezes o Evinho entrava em crise e eu tentava ajudar o Evinho e conseguia quando eu aprendi a lidar com o autismo. Mas depois eu precisava de ajuda, porque não era fácil. Meu filho se mordia demais. E fez toda a diferença de novo na escola. Aqui você está abraçada por nós, então sinta-se abraçada. E eu tô falando da PAI porque muitas mães às vezes têm um medo da palavra PAI. Eu acho que muitas mães podem ter o mesmo medo que eu tive, então eu tenho que falar isso para vocês porque é uma experiência que tem que ser trocada. Porque eu não vejo a história do Evinho. Hoje o Evinho estuda, ele tem 13 anos, ele está na escola até hoje, na escola PAI, e eu não vejo a trajetória do Evinho sem a PAI na vida dele. Eu acho que eu não teria conseguido passar por esse luto do autismo sem a PAI. Quando o Evinho tinha mais ou menos 4 anos, eu tive o terceiro luto, que eu passei por 3 lutos, que foi o luto da aceitação da medicação. Eu tive o luto de aceitar que meu filho precisava tomar o remédio. Eu acho que foi um dos piores lutos. Eu acho que o luto da medicação foi pior que o luto do descobrimento do autismo. Porque eu comprei o remédio para meu filho e eu fui ler a bula do remédio. E nessa bula tinha tanta coisa que poderia acontecer tomando esse remédio. E eu falei, e agora? Meu filho é não verbal, ele pode sentir uma, duas ou várias coisas que estão nessa bula.
E meu filho não vai saber falar. E se meu filho morrer, ele passar mal e ele não saber falar? Muita coisa passou na minha cabeça, porque igual mãe espera que uma criança de 4 anos precisa tomar um remédio controlado. Igual mãe espera que o filho seja dependente de remédio. Nenhuma. Nenhuma mãe espera passar por esse momento. Mas eu tive que aceitar, depois de, eu acho, quase 2 meses com o remédio comprado, eu tive a coragem de dar o remédio pro meu filho. Não foi fácil. O primeiro remédio do Evinho foi o risperidona. O risperidona não foi bom pro Everton. Eu tive que brigar com médicos durante 2 anos para tentar trocar a medicação do Evinho, porque o risperidona naquele tempo era dos remédios mais usados para o autismo, mas no caso do Evinho, o risperidona não funcionava. Eu percebia que o Evinho ficava mais agitado quando ele tomava o remédio. Mas isso em outro vídeo, depois eu vou falar com vocês sobre o risperidona. E vou trocar essa experiência com vocês. Hoje o Evinho toma outro calmante, que graças a Deus ele consegue se controlar. Faz 6 anos que ele está tomando o mesmo calmante, ele consegue se controlar, ele consegue interagir. O Evinho começou a falar depois dos 5 anos, a sua primeira palavrinha foi pai. E nessa semana do Dia das Mães, eu queria falar isso para vocês, porque ser uma mãe especial é ter alegria em pequenas conquistas que se transformam grandes. Como é uma felicidade para nós, mães especiais, quando nossos filhos conseguem falar pai, mãe, pequenas palavras. Como é uma felicidade quando nossos filhos conseguem segurar um garfo para comer. Como é uma felicidade enorme para nós se nossos filhos conseguissem vestir sozinhos. Como é uma felicidade enorme para nós se nossos filhos conseguirem fazer tudo sem nós. Tomar banho, se vestir, ir sozinho em algum lugar, saber interagir com outras pessoas, conseguir trabalhar. Nós, mães especiais, todos os dias temos que nos inventar. Temos que ser fortes por nós e por eles. Nós, mães especiais, não temos muitas opções. Deixamos o nosso mundo, para viver o mundo dos nossos filhos. Depois a gente se sente sozinha, muitas vezes nos sentimos solitárias, sem ninguém do nosso lado. Mas nós precisamos sonhar, porque o sonho faz parte da vida. Sonhe, mães. Não deixe de sonhar os seus sonhos. Eu sei que não é fácil, mas sonhe. E sejam felizes. Não é fácil a aceitação. Mas os nossos filhos nos ensinam todos os dias que a vida é só para quem sabe caminhar. Nossos filhos nos ensinam todos os dias que a força que nós temos dentro de nós é muito maior do que nós pensarmos. Sejam felizes, sonhem, mesmo que às vezes pareça impossível sonhar.